Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. O auditório está bastante cheio. A gente vai tentar, então, de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais interativa, como o André estava falando hoje, tratar de um assunto que é bastante prevalente nas emergências, no consultório, e que muitas vezes apresenta desafios com tratamentos mais modernos e pouco conhecidos ainda nesse cenário. Eu vou começar a minha apresentação expondo para vocês um caso da nossa equipe, que teve participação também de um dos colegas da plateia, que foi de um paciente de 34 anos, do sexo masculino, com queixas de mal-estar e pré-síncope após prática esportiva. Esse paciente ele era surfista, ele ia surfar no mar, e aí depois de um surf com um pouco maior intensidade, ele começava a passar mal, tinha que sair do mar. Em algumas vezes ele chegou a se preocupar com risco de afogamento e coisas assim. Ele manifestava esses sintomas de mal-estar e pré-síncope também na academia. Ele ia para a academia, malhava, levantava peso, e quando ele respirava para tomar um pouco de ar, ele começava a ter a sensação de que ia desmaiar, né? Esse paciente ele passou por um cardiologista, que fez uma adequada avaliação dele. Nessa avaliação, ele constou que no exame físico não havia alterações, o eletrocardiograma era normal, assim como não havia nenhuma alteração anatômica no ecocardio, e o Holter também não apresentava nenhum evento de arritmia paroxística. O paciente foi submetido a um teste ergométrico, e nesse teste ergométrico foi, na fase de recuperação, identificado uma resposta vagal bastante aumentada, acompanhada de hipotensão na fase de recuperação. Como vocês veem na primeira imagem, à esquerda do quadro, a primeira linha, a gente tem um eletro traçado durante a fase de esforço, em que o paciente atinge uma frequência submáxima, acompanhado de uma boa resposta pressórica, e depois, na segunda linha, quando o paciente entra 1 minuto após, na fase de recuperação, ele começa a manifestar bradicardia. Essa bradicardia, como vocês podem ver, também ela é acompanhada, aqui embaixo, de hipotensão, né? O paciente manifesta uma resposta cardioinibitória e vasodepressora, e essa resposta ela se sustenta por 2 a 5 minutos durante o exame. Como vocês podem ver aqui no exame à direita, no traçado contínuo, a gente não identifica nenhum momento em que acontece um bloqueio atrioventricular. O paciente, de fato, faz uma bradicardia sinusal de QRS estreito, de PR regular, e isso se sustenta com algumas variações da frequência decorrentes da respiração. Esse paciente ele passou no consultório da arritmia com esses exames, e, diante disso, foram prestadas algumas orientações quanto a medidas comportamentais, manobras, para que ele, nesses momentos que começasse a perceber que estava perdendo a consciência, ele tomasse medidas que evitassem um desmaio. Além disso, na consulta foi solicitado também um exame de tilt test. O paciente passou pelo exame de tilt test e, durante o 28º minuto do exame, após a infusão de droga, o paciente manifestou um evento de bradicardia com hipotensão, como sublinhado aqui no quadro. Essa resposta ela perdurou por alguns minutos e houve posterior recuperação completa, classificando este como um evento, então um teste positivo, né, com uma resposta mista. Então, o paciente apresenta um evento cardioinibitório e vasodepressor, uma síncope ou pré-síncope vasovagal, né. Diante disso, desses dados, eu gostaria de chamar vocês da plateia, chamar os colegas também, para a gente debater qual que é a conduta. O paciente já está com as medidas clínicas, as medidas tradicionalmente implementadas neste caso, e se haveria alguma coisa que vocês sugeririam para a gente dar continuidade. Então, estão me ouvindo? Bom dia a todos, então, primeiramente. Então, eu acho que, inicialmente, tendo em vista um paciente jovem, com eletrocardiograma normal, com exames de imagem de função ventricular normal e com esses 2 exames alterados, né, o teste ergométrico com uma clara resposta vagal, que representa os sintomas que ele tem no dia a dia, e o tilt teste positivo, a gente está
claramente frente a uma síncope vasovagal com resposta mista, né? Bradicardia e hipotensão. O que eu acho inicialmente de medidas, eu acho que está aberto até para as pessoas ajudarem a discutir aí, mas as medidas não farmacológicas na síncope vasovagal, a gente tem que orientar uma hidratação importante antes dos exercícios, né? Existem manobras de contrapulsação para tentar abortar esses sintomas. No momento em que o paciente começa a sentir que vai desmaiar, ele pode fazer algumas manobras de puxar as mãos, cruzar as pernas, dobrar os joelhos, para tentar evitar essa resposta, uma vez que ela está desencadeada, né? Para evitar pelo menos o desmaio. E eu, pessoalmente, não acredito muito em medicações para isso, né? Talvez a fluocortisona para aumentar a retenção hídrica e tentar diminuir, mas eu acho que talvez inicialmente essas medidas deveriam ser tentadas. Não sei se alguém mais tem da plateia aqui tem mais alguma ideia? Pacheco, tu que é o cara da síncope. Só queria comentar, me chama a atenção que num paciente com essa frequência cardíaca o QT seja tão curto, né? Ele tem uma onda T muito apiculada e um QT relativamente curto para a frequência cardíaca, que ele não muda depois que o paciente lá na última linha ele assume uma frequência mais rápida, ele não muda muito a duração do intervalo QT. Eu não sei se isso já não é o reflexo de um tônus autonômico alterado para justificar esse tipo de mudança, porque alguma coisa está muito incomum nesse caso. Claro, a gente quando documenta essas síncopes, esses desmaios durante o exercício, a gente fica preocupado com outro tipo de arritmia, e não uma bradicardia reflexa desse tipo, né? Então, chamou a atenção ali na terceira linha do eletro à direita, do traçado à direita, parece ter uma... Só um pouquinho. Na terceira linha do traçado à direita, parece ter uma pezinha bloqueada ali, né? Na terceira linha. Ó. Tem o QRS, T, e depois tem uma pezinha ali, perdida ali na terceira linha. Então, parece que bloqueou ali, ó, um bloqueio AV também junto ali. Né? Eu acho que é uma extracisto bloqueada, né? Porque se tu continuares antes, né? a análise do traçado, ele não manifesta isso novamente, né? Entendi. E o intervalo PP, ele é mais curto do que em relação ao próximo. Né? Eu acho que tem uma relação realmente vagal sobre o nó sinusal, e isso seria uma extracisto bloqueada. Sim, legal. Então, veja, do ponto de vista de medidas não farmacológicas, né, da síncope vasovagal, o que tem ganhado bastante força hoje também é o exercício físico, né? Existe um protocolo de exercício físico supervisionado que compara alguns grupos de 4 a 6 semanas, até um pouquinho mais de tempo, que a pessoa reduz muito a recorrência de síncope, quem faz exercício físico supervisionado, mas com um protocolo bem direcionado, exercícios específicos para quem tem isso, posturais. Então, parece que lá na SOS a gente criou com a fisioterapia um programa também para isso. Parece que tem uma melhor resposta do que só o resto que o Alexandre falou, né? Então acho que é uma opção boa. Mas nesse caso não, ele é surfista, ele é ativo, né? Não acho que não ia fazer muita diferença, né? Então, ele é no exercício, né? Mas não é só isso, a questão quanto mais sedentário a pessoa parece que tem mais síncopes, né? Então nesse caso não se aplica porque ele é altamente treinado, né? E em termos de remédio mesmo, assim, o que tem mais evidência é o midodrine, que não tem no Brasil, é difícil, caro. E mais para vasodepressora. Vasodepressora, no caso ademista, né? Então, acho que, nesse caso, a maioria dos casos, como nesse, é muito difícil tratar não clinicamente quando começa a ficar recorrente e grave, né? Certo. Mais alguém, pessoal? Gostaria de ter alguma contribuição? E mesmo que a medicação fosse efetiva, ele tem 34 anos, né? Então ele teria que, além da medicação, ele provavelmente teria que ter uma mudança muito significativa do estilo de vida. Ele não tem outras síncopes que não sejam essa relacionada ao esforço, né? É um gatilho que, se ele eventualmente concordasse com a mudança do estilo de vida, podia ser uma alternativa, mas muitos desses pacientes são refratários a essa mudança, né? Atleta com sintomas sempre é complicado. Só para fechar, eu acho que o que chama atenção nesse caso é que esse rapaz ele passa mal na água, no mar, né? Então, acho que uma coisa é um paciente que não tem esse tipo de característica, ele aprende com tilt training, cuidados, como se comportar, mas se ele tem, por exemplo, uma síncope e se afoga, né, é uma situação bem mais complicada. Então, eu acho que nesse caso tem esse detalhe que é muito importante. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal da plateia. Duas coisas a respeito disso. Qual é a impressão de vocês, se alguém quiser responder, quanto à aderência
as medidas não farmacológicas dos pacientes com síncope vasovagal que vocês presenciam no consultório e qual a efetividade que vocês acham que são dessas medidas? Não sei se alguém quer se manifestar aí ou aqui da... Pacheco, o que tu vê nos teus pacientes aí? Eles fazem, respondem? A síncope reflexa, muitas vezes, ela melhora sozinha, né? Se você não faz, com o tempo, uma boa parte não recorre mais. Mas a aderência a longo prazo sempre é muito baixa, né? Não tem dúvida que essas medidas, em 3, 6 meses, um ano, ninguém consegue manter, assim como tudo, né? Tomar remédio, o pessoal tem muito uma aderência também, né? Então, a longo prazo, realmente é muito difícil a aderência a todos, tudo que a gente orienta, né? Até a atividade física mesmo, a minoria vai lá fazer o treinamento, tem que fazer lá com a fisioterapia, né? Então, é bem complicado, né? Perfeito. Deixa eu seguir. Quanto ao comentário do Pacheco, tem alguns artigos que falam que a síncope neurocardiogênica ela acontece em clusters. Tem meses que o paciente tem vários episódios, depois alguns meses que ele fica livre, que acha que está curado do problema. Ninguém sabe explicar muito bem porquê, né? Mas se a gente vai ver em trabalhos, o grupo que cai no grupo placebo também melhora. Melhora porque entra naquela fase do cluster que não tem sintomas e mais tarde começa a ter recorrência de novo. Então, isso também dificulta um pouco o tratamento clínico da síncope neurocardiogênica. Só fazer um comentário, né? Claro, apesar do prognóstico desse tipo de problema ser benigno, digamos assim, a circunstância que ele ocorre transforma essa manifestação clínica, como o Andrei falou, numa coisa muito mais preocupante, né? Ele tendo esse tipo de síncope numa situação que a perda da consciência pode colocá-lo em risco, transforma esse problema num problema bastante relevante do ponto de vista clínico. Uma coisa que a gente vê muito também na prática é assim, muitas vezes a pessoa vai fazer o tilt teste depois de anos, né? Síncopes recorrentes, não sabe o que tem, não sabe o que é. Então essa insegurança quanto ao diagnóstico também influencia, né, na recorrência, né? A pessoa não sabe o que tem, alguém falou que é uma coisa benigna, mas não sabe o que é. Então essa certeza do diagnóstico também é importante no manejo, né? Mas, Pacheco, te perguntar uma coisa. Claro, o tilt teste foi feito, acrescentou uma coisa, mas o diagnóstico está feito, né? Eu não sei se o tilt teste acrescenta o que no manuseio desse caso. Nesse caso aí, apareceu a resposta vagal no teste ergométrico, né? Mas muitas vezes não aparece, né? A pessoa tem simples esforço, não tem nenhuma documentação de bradicardia ou coisa reflexa. A pessoa não tem certeza se é isso mesmo, né? Então, muitas vezes o diagnóstico clínico é claro, mas a pessoa fica meio desconfiada, né? Será que é isso? Não sei. É difícil, às vezes não acredita muito no que o médico falou, tem uma fase vagal, mas sabe o que é? Quando a pessoa passa mal lá no tilt, a pessoa realmente, opa, finalmente agora alguém achou o que eu tenho, né? Isso que eu tenho, isso que eu sinto em casa é isso aí. Então, às vezes, nesse caso, um teste ergométrico já viu, né? O Arri quer fazer uma pergunta e o Rafael, está com o microfone, né, Rafa? Eu não sei, o que eu percebo assim que existem alguns grupos diferentes assim. O que o Pacheco falou assim, a gente verifica assim, o paciente mais jovem, ali 16, 17 anos, com o passar do tempo isso desaparece, ele acaba não tendo mais episódios com a avançada idade. Esse ali é um pouco diferente, ele está ali na 30 e poucos anos, eu acredito que isso aí não ia desaparecer com a avançada, até porque ele tem alto risco, ele nadava, é surfista, né? E aí tem o idoso, né? Aquele idoso que levanta no meio da noite e tem aquela síncope, né? Vasovagal. Então, a impressão que eu tenho é que tem grupos diferentes com evolução diferente, né? O jovem, muitas vezes ali, adolescente, ali com o passar do tempo ele desaparece, mesmo sem medicação, só com as medidas não farmacológicas, talvez responda melhor, né? Esse aí eu acho que pouco ia resolver, né? Ele surfava, nadava e tinha síncope quando dava as braçadas, né? Um pouco diferente, né? E o idoso também. O idoso é um perfil, acho, parece um pouco diferente, que começa a ter aquele ciclo. Vai. Eu queria fazer 2 comentários. Assim, primeiro, tem jovens cardiologistas aqui que fazem teste ergométrico, fazem bastante. O que a gente vê, às vezes, em jovem, para não confundir, às vezes a gente pega um cara sedentário que vai fazer um teste ergométrico por indicação, um meio gordinho, assim, faz muito tempo que não faz exercício, aí ele resolve ser o campeão mundial naquele dia ali, e ele vai a uma frequência muito alta, e quem está fazendo o teste faz a desaceleração muito rápida, e ele tem uma reação vagal, né? Aí ele não tem história, e quem fez muito teste ergométrico, o César está aqui, a Fabiana, eles sabem disso. E, geralmente, eu que fiz muito teste na minha vida, no começo da minha vida,
eu vi algumas vezes isso e eu percebi que, na verdade, era eu que desacelerava muito rápido esse indivíduo que chegou numa frequência muito alta, ele não está, vamos assim dizer, adaptado à atividade física extrema e ele fazia uma reação vagal. Então, isso é diferente do que vocês estão mostrando aqui, né? É bem diferente. E me preocupa sempre a reação vagal é quando tem resposta cardioinibitória, né? Que esse paciente aí mostrou, tanto no... Então, aí eu acho que seria uma situação diferente, assim, porque quando o paciente tem pródromos, ele prevê a crise, a gente pode orientar para fazer esses exercícios ou até de deitar, beleza, isso é simples, a gente faz o diagnóstico e não dá remédio, geralmente esse doente não incomoda a gente, mas o indivíduo, quando tem resposta cardioinibitória, além da vasodepressora, né, reação vagal, eu sempre... Esse é o paciente que eu tenho medo, assim, né, de deixar ele, independente dos comentários aqui que já foram feitos, que ele teve na água e tudo mais, né, mas esse é o medo. Eu só queria um último comentário, pegar um gancho do Pacheco. Há muitos anos eu fazia tilt, né? E acontecia o seguinte, que às vezes, na maioria das vezes, como o André falou, eu não preciso do tilt test, a história clínica é muito clara, e eu orientava o paciente tudo da mesma maneira que a gente faz depois do tilt, sem fazer o tilt, né? E assim, eu acho que a capacidade de compreensão desse fenômeno vasovagal, de como isso acontece, não é tão simples assim para alguns pacientes, pelo menos. E acontecia de eu explicar tudo, o que tinha que fazer, tudo certinho. Aí o paciente mudava de médico, um belo dia ele vinha fazer um tilt test comigo, né? Então, parece que você reproduzir o que acontece é muito mais didático do que você falar durante 1 hora sobre o assunto, né? Então, o paciente reconhece que é aquilo mesmo, exatamente isso que eu tenho. E eu, ao contrário de muitos colegas, tinha o hábito de deixar alguém da família junto, especialmente se fosse criança ou jovem, porque aí a pessoa que fica apavorada, ela vê que basta levantar a perna, esperar um pouquinho que passa, né? Então, esse aspecto psicológico envolvido, muitas vezes o paciente, depois do tilt, ele melhora, porque ele passa a entender a fisiopatologia da coisa e passa a tomar atitudes diferentes e alivia aquele estresse psicológico que ele tem, que ele acha que ele vai morrer porque ele está desmaiando. Muito bem, acho que a gente já discutiu bastante aí do manejo inicial. Ô, Clóvis, isso aí funcionou para ele? Tá. Então, infelizmente, não funcionou. Mas eu vou dar o andamento aqui, fazendo uma breve introdução sobre o tema. Então, a síncope, né, ela é definida pela perda súbita e transitória da consciência secundária à hipoperfusão cerebral. A gente tem uma redução ou uma zeragem do duplo produto, e, consequente, alguma medida que pode ser dividida em 3 grandes grupos, né? A síncope reflexa, a síncope secundária a alguma doença cardíaca pré-existente, ou a síncope ortostática, né? A síncope ortostática, geralmente relacionada à redução do volume, anemias e outros estados afins, as síncopes cardíacas consequentes a arritmias, e a síncope reflexa, que é essa que a gente está tratando aqui. A síncope, em geral, estima-se que um indivíduo ele tem um risco de aproximadamente 40% ao longo de sua vida de apresentar um evento de síncope ou pré-síncope. Ela ainda é uma importante causa de motivo de consulta na emergência, né? O paciente tem uma taxa de 1 a 3% das consultas de emergência, resultando em até 6% das internações hospitalares. Especificamente sobre a síncope vasovagal, que é o tema abordado aqui, ela é a mais prevalente e é de mais difícil manejo, né? A gente tem uma hipertonia do parasimpático em relação ao simpático, então ocorre um desequilíbrio que vai provocar bradicardia, que pode ser isolada ou associada à hipotensão, né? E, em alguns casos, ela pode também provocar bloqueio atrioventricular. Além do bloqueio da atividade do nódo sinusal, a gente pode ter um bloqueio da atividade do nódo atrioventricular, criando cenários muito mais complicados. Eu, particularmente, sempre achei as medidas e as orientações de tratamento bastante confusas. Quando a gente precisa colocar muitas flechas, com muitas medidas para explicar um tratamento, é porque nenhum dá muito certo, senão a gente teria um tratamento só. E, em geral, para os pacientes mais jovens, os guidelines, o último é de 2018, ainda da ESC, ele preconiza que, se o paciente tem uma resposta mais vasodepressora, a gente prefira utilizar nesse paciente drogas, né? Se o paciente, e sempre junto, somado essas medidas comportamentais, se o paciente já passa dos 40 anos,
Esse paciente, como vocês comentaram aqui, ele já tem uma característica de que a doença vai perdurar por mais tempo, que ela não vai se resolver espontaneamente. Nestes quadros, em específico, acaba se preferindo o implante de um marca-passo. Eu já participei de casos em que a gente, muito tempo atrás, indicava marca-passo para paciente com síncope vasovagal. E é bastante frustrante, tal qual as medidas clínicas. O paciente não apresenta uma boa resposta e, se somado a um estado vasodepressor, ele continua sincopando com o marca-passo. Então, diante disso, sempre foi uma coisa que encurralou os eletrofisiologistas e cardiologistas, e é um assunto estudado já há bastante tempo. O grupo do Pachon, do HCOR, em conjunto com o Dante Pazanese, já vem desenvolvendo uma técnica para tentar controlar essa situação, que é o tornozelo, o calcanhar de Aquiles ainda do tratamento das síncopes, através de uma terapia experimental, em que eles faziam um mapeamento dos gânglios parasimpáticos no interior do coração, e que, com a cauterização desses gânglios, a gente conseguiria causar uma denervação parasimpática do coração. E, fazendo isso numa medida adequada, não fazendo nem para mais, nem para menos, conseguiria controlar, remodelar o tônus neurológico do coração, controlando esses eventos bradicárdicos, principalmente. Né? A terapia é chamada de cardioneuroablação, e hoje, após... o pessoal ficou mais convencido dessa terapia. Ela vem ganhando um espaço importante, porque, geralmente, nas síncopes vasovagais refratárias ao tratamento clínico, tu impõe o tratamento clínico e nada muda. É muito frustrante. Ela vem ganhando um espaço importante, tanto na forma mista quanto na forma cardioinibitória, e principalmente naqueles cenários dos pacientes menores de 40 anos. Né? Os pacientes com mais de 40 anos, eles também já têm uma participação de indicação quando eles não respondem às medidas farmacológicas. E ela ainda disputa o espaço com o marca-passo. O procedimento em si, ele se assemelha muito a uma ablação de fibrilação atrial. O que se faz é realizar o acesso ao coração com um sistema de mapeamento eletroanatômico. E, como vocês vão se lembrar lá da anatomia, o gânglio do sistema parasimpático, ele se localiza na porção visceral. Então, a gente vai pesquisar nas regiões habituais dos gânglios potenciais fracionados e de alta frequência, caracterizados como o gânglio parasimpático, e vai fazer um mapeamento com auxílio do mapa eletroanatômico. Como a gente vê aqui a imagem à esquerda, um átrio esquerdo, né? A gente localizando aqui na porção anterior do átrio esquerdo, junto à veia pulmonar superior direita, em toda a extensão da parede do septo interatrial até a veia pulmonar inferior direita, essa marcação em branco foi feito um mapeamento, inicialmente com o catéter, para localizar esses potenciais fragmentados, e depois foram feitas essas marcações para que fizesse a cauterização. Na segunda imagem, a gente tem um átrio direito, aqui, junto já na válvula tricúspide e seio coronário. A gente encontra muito próximo à estrutura do nódo atrioventricular também um gânglio parasimpático, e junto, nessa terceira imagem, da veia cava superior. O gânglio que, geralmente, ele está em contato tanto com a aorta quanto a cava superior, ele fica nessa posição superior atrial. Né? Ele é um gânglio que tem uma grande ativação do nódo sinusal. Então, em resumo, a gente faz esse mapeamento e, na sequência, a gente começa as cauterizações sequenciais. A gente começa as cauterizações geralmente pelo lado esquerdo e vai observando durante o exame a resposta que o paciente manifesta. Os pacientes geralmente estão bastante bradicárdicos no início do exame e, conforme as cauterizações vão sendo feitas, a gente manifesta uma taquicardização, um aumento gradual da frequência cardíaca intraexame. Né? E essa imagem aqui à esquerda é para ilustrar mais ou menos como que ficam as aplicações. É muito semelhante a uma ablação de fibrilação atrial. A gente vai nas estruturas ostiais das veias pulmonares, tanto esquerdas quanto direitas, e complementa fazendo uma ablação na cava superior, e, em alguns casos, também junto à parede septal, próximo ao nódo atrioventricular. E essa conduta foi a que adotamos no nosso caso. Né?
foi proposto para o paciente fazer um procedimento para cauterização, levando em consideração que era um paciente bastante jovem. Todos sabemos que, quanto mais jovem o paciente, mais complicado é uma conduta que envolve o implante de um dispositivo. A gente vai enfrentar, ao longo do tempo, várias cirurgias de troca de gerador, que podem resultar em infecções. A gente sabe que a durabilidade dos cabos ela é comprometida após 20, 30, 40 anos, um paciente com uma perspectiva de vida bastante grande. Os cabos podem influenciar, danificando a válvula tricúspide, podem provocar desincronia. A estimulação por marca-passo, se feita de forma convencional, ela pode também provocar desincronia e insuficiência cardíaca. São várias complicações que comprometem as terapias habituais. E esse era um paciente que não respondia aos tratamentos clínicos. Então, foi feita a cauterização do lado esquerdo. Como vocês veem na imagem, a veia pulmonar superior direita, foi feita uma ablação em toda a extensão septal. Também foi feita uma cauterização na veia pulmonar superior esquerda, junto ao apêndice atrial esquerdo. Posteriormente, fomos ao lado direito e realizamos essa linha de cauterização na cava superior, desde uma porção muito alta até o ósseo dela. Mais 2 pontos foram aplicados aqui na região do nódo atrioventricular, e o paciente apresentou uma boa resposta. Esse paciente repetiu os testes de ergometria e o tilt test, se sustentou a resposta vasodepressora, mas o paciente nunca mais sincopou. Querem fazer algum comentário quanto a esse? Tens algum comentário aí? Não, eu acho que um comentário importante é que o marca-passo está contraindicado nesse paciente, não só pela idade, pelo estilo de vida dele, né? Apesar do reflexo óculomotor ser tem bradicardia sintomática, eu vou colocar um marca-passo, se essa bradicardia ela é funcional, seja ela mediada pela bradicardia sinusal ou mesmo por BAV, existem soluções para isso que não contemplam necessariamente a colocação do marca-passo. É certo que na vida desse paciente, se ele coloca um marca-passo com 30 anos, o cabo vai quebrar em 5, 10 anos, ele vai ter infecção, ele vai ter que reimplantar esse marca-passo aí pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Então, a ideia é realmente sair do uso do marca-passo nesse tipo de manifestação clínica, ou manuseando isso clinicamente, que não teve resultado aqui, ou então partindo para uma solução mais definitiva. A questão é quanto tempo esse tipo de modificação, que resolveu, nesse momento, o problema clínico do paciente, quanto tempo isso vai se sustentar. Posso perguntar aqui, o Clóvis, assim, tem algum estudo de segmento com algum grupo maior para saber se porque eu vou dizer assim, tu vai gerar uma desautonomia nesse paciente, né? Vamos dizer, a nossa frequência aumenta ou diminui vamos dizer, pelo controle simpático e parasimpático. Eu estou queimando o parasimpático, eu vou deixar esse jovem taquicárdico ou não sei. E assim, qual seria o temor em relação a isso? Ou as atitudes para quem já tem um segmento com um grupo maior? Certo. A ablação ela começou, inclusive, com uma ideia para tratar também a fibrilação atrial, né? O principal efeito colateral agudo que a gente vê nesses pacientes é a própria taquicardia sinusal, que, na grande maioria dos casos, ela é controlada pelo uso de beta-bloqueador por um certo período, e depois há um próprio autorremodelamento do coração. Os estudos que a gente tem de acompanhamento de maior prazo é de 24 a 36 meses. E quanto a complicações do cunho de desenvolvimento de arritmias, não tem citado nada referente a isso por enquanto. É claro que a gente ainda vai ter que acompanhar por um prazo muito maior. Eu queria fazer um comentário. Essa é uma questão muito importante, né? Porque o seu sistema nervoso autônomo, que hoje protege, ele é destruído, o que acontece, né? Esse paciente, eventualmente, tem uma isquemia por outras razões. O que acontece com esse tipo de doente? O que é importante é que esse paciente ele tem um sistema nervoso autônomo desregulado. A gente está tentando consertar esse problema da melhor maneira possível. É mais ou menos assim, o paciente que tem que colocar uma ponte na DA, vai agora com o peito aberto, vai ter pericardite, vai ter um monte de problemas. Mas aquilo se justifica pelo fato do problema em si. Então, a gente... É uma resposta difícil de ter, porque a gente não está modificando um paciente que tem um sistema nervoso autônomo normal.
A gente está modificando um sistema nervoso autônomo completamente doente. E, na verdade, apesar de você ter um aumento da frequência cardíaca, quando eu destruo esses gânglios, eles têm fibras simpáticas e parasimpáticas. Na verdade, é quase como se houvesse uma denervação mais completa, mais ampla do coração. Se, por um lado, eu aumento a frequência cardíaca, a alteração da denervação simpática, em casos anedóticos, não tem séries grandes o suficiente, eles diminuem, por exemplo, a frequência de arritmias ventriculares, de extrasístoles ventriculares. Tudo partindo da premissa que esse é um doente que tem um sistema nervoso autônomo já alterado, e é justamente essa resposta que a gente está tentando ter, né? Às vezes, você tem outros efeitos colaterais, que é a destruição excessiva. Quando você faz aquela ablação próximo à cava superior, você pode, e a gente pertence a um grupo de pesquisa nos Estados Unidos com quase 100 casos, 2 pacientes tiveram uma lesão permanente do nó sinusal, da artéria do nó sinusal. Então, a gente teve um efeito inicial de aumento da frequência cardíaca, mas, ao insistir no procedimento para continuar modificando, a gente acabou causando problema reverso. Esses pacientes tiveram que colocar marca-passo. Quer dizer, a gente tem que aprender não só o que vai acontecer a longo prazo, mas onde é que a gente tem que parar nesse tipo de procedimento. E é justamente nesse ponto que está todo o foco da pesquisa. Fala, Miguel. Consegue o microfone para o Miguel, hein? Eu acho que parece que nas nossas reuniões de quarta-feira alguém tocou na possibilidade de regeneração desse sistema a longo prazo. Existe isso? Olha, a ideia... Não existe nada comprovado ainda, Miguel, sobre isso, né? Mas a ideia é como o gânglio do parasimpático ele inicia ali no coração, né? É o pós-ganglionar, fica no coração. E o do simpático é diferente, o do simpático é na medula, e só o axônio vai até o coração. Aparentemente, há uma reinervação do simpático. Do parasimpático parece que é menor, né? Porque uma vez que tu destrua a região mais distal, já tu mata o gânglio todo, ele não tem condição de se reinervar. Mas isso é teórico. Isso é teórico. O André tem uma pesquisa em Boston, que eles têm experimentais em animais, para tentar entender isso daí, né? O quanto regenera, o quanto não regenera. O que eu acho que a mensagem importante, sem querer encerrar, a gente tem mais 20 minutos aqui para debater, o Clóvis tem dados que o Arri tinha perguntado, é que isso aqui é uma indicação para aqueles pacientes que hoje são muito sintomáticos, né, refratários às medidas clínicas, ou então numa situação que nem essa de alto risco, né, em que o paciente pode ter uma síncope no mar e se afogar, e isso colocar a vida dele em risco. Por isso que se arrisca um pouco mais, além das medidas clínicas convencionais. Então, acho mais por isso a mensagem desse caso para isso, não é uma síncope vasovagal que vai fazer a gente fazer uma cardioneuroablação, né? São para aqueles pacientes mais sintomáticos e que são refratários às medidas iniciais. Desculpa, André. A indicação aqui, Miguel, é quando você pensa em colocar um marca-passo para resolver uma síncope vasovagal. Antes disso, na grande maioria dos pacientes com a idade inferior a 70 anos, essa consideração deve ser feita. Porque o marca-passo para controlar a síncope vasovagal não só funciona muito pouco, mas efetivamente não resolve o problema, né? Então, é nessa circunstância que isso aparece como uma alternativa. A grande maioria absoluta dos pacientes com vasovagal, 10% da população vai ter síncope ao longo da vida, não tem, obviamente, indicação nenhuma disso. E não é porque o procedimento seja agressivo, mas é porque não há necessidade de tratar o paciente dessa maneira, né? Doutor André, tem uma pergunta aqui. Boa. E nos pacientes com síncope por resposta vasopressora sem bradicardia, há algum benefício também? Clóvis, quer falar sobre a vasodepressora sem brad, pura? Sem brad não teria benefício, né? Sem brad o tratamento ele fica restrito mais à utilização da droga, porque o efeito que vai ter é no bloqueio, principalmente no bloqueio que o gânglio realiza sobre o nódo atrioventricular e o nódo sinusal. Sim.
Só uma observação que não se aplica nesse caso, que era nitidamente relacionado ao esforço, era pós-esforço. Mas tem pacientes que são bradicárdicos, né, que são bradicárdicos já de repouso e que tem essa... E existe, às vezes, a dúvida se ele tem uma doença do nódulo sinusal mesmo ou se tem um componente vagal. Então, é interessante que a atropina, nesses casos, pode ajudar muito, né? A gente faz aquele teste de atropina, com 0,04 por quilo de peso, e vê se esse paciente tem resposta à atropina, aumenta a frequência acima de 25%, você espera que tenha um resultado parecido fazendo a cardioneuroablação. Então, isso é uma maneira de você tentar, digamos, prever se esse paciente é um respondedor ou não a essa técnica. Isso aí. Aproveitando até o... Oi, Alexander. Eu não sei se vai estar lembrado, há alguns anos atrás, eu tive um primo windsurfista que teve alguns episódios de síncope, e, na ocasião, ele fazia umas pausas bem significantes, mas sem nenhuma evidência de bloqueio ventricular total, enfim. E aí a equipe acabou indicando marca-passo. Hoje, você pensaria nessa técnica para ele antes do marca-passo? Não sei se está lembrado também do caso, mas... Estou lembrado, bem lembrado. Ele acompanha o marca-passo lá comigo. Então, um comentário sobre esse caso, tá, que eu acho que é um caso que se encaixa na aula aqui. Primeiro, ele tem mais de 40, né? Na época, já tinha mais de 40 anos, então ficava mais fácil. Também a gente não tinha experiência nesse tipo de procedimento, né? Naquela época, a gente não tinha feito nenhuma cardioneuroablação, então, o que será que isso vai acontecer com esse cidadão e tal? Então, e tinha uma documentação de assistolia mesmo, né, na emergência. Eu não me lembro se era na carótida que encostava ou se era um reflexo importante que ele tinha e fazia assistolia. E esse paciente, se eu bem me lembro, ele teve mais um episódio de síncope, né, mesmo com marca-passo. E toda vez que eu vejo ele, eu me lembro da cardioneuroablação. Mas como ele está, sim, vamos dizer, 95% bem, eu fico meio assim de indicar. Mas se ele voltar a ficar sintomático, eu indicaria para a gente tentar modular. Acabou. Tem problema aqui no negocinho. Vai ter que passar. Andrei. Não, é só uma pilha aqui para... Se alguém tem pilha. Isso, acabou aqui o negocinho. Mas tudo bem. Passa o próximo slide para mim, por favor. Próximo. Aí. Então, justamente sobre essa discussão, quem será que é o melhor candidato? Então, assim, os principais trabalhos que abordaram do tema da cardioneuroablação nos últimos tempos, eles buscaram assim esse critério de eleição para o procedimento, e o teste que mostrou uma melhor correlação ao sucesso da cardioneuroablação é o teste da infusão de atropina. É um teste bastante simples, o que a gente precisa basicamente é a atropina e uma monitorização cardíaca. A gente infunde uma dose de 0,04 mg por quilo para os pacientes com menos de 50 quilos e 2 mg para aqueles que têm mais, né? E esse teste, idealmente, ele é feito 24 a 48 horas antes do procedimento de ablação, para que não altere o procedimento, para que algum resquício de efeito da droga modifique o momento que a gente está mapeando e cauterizando, né, a nossa impressão. Próximo, por favor. E esse paciente ele é monitorizado por um período de até 30 minutos. O que a gente espera como teste positivo é quando há um aumento em mais de 25% da frequência basal 2 minutos após o início da infusão da droga. Tá? Dando continuidade aqui, então. Estão passando aí demais. Volta. Aí. Devagarito. Aqui. Então, assim. Vou aproveitar aqui para colocar mais um caso, então, depois desses outros dados teóricos, que é o caso de uma senhora. O Dr. André Dávila participou do relato desse caso. Foi um caso publicado no JACC INP, né? Uma senhora de 34 anos, gesta 4, um filho já e 2 abortos prévios. Tá? A paciente foi encaminhada ao serviço de arritmologia na 14ª semana de gestação, com uma história de eventos recorrentes de síncope, progressivamente mais frequentes, como vocês veem na tabela aqui, desde os 15 anos dela, e durante gestações prévias, são os 2 quadros em vermelho aqui no gráfico, ela manifestou aumento,
completamente contrário àquilo esperado durante a gestação, que é uma redução dos eventos vasovagais, ela apresentou um aumento dos eventos de síncope, e esses eventos foram muito frequentes, e se atribuiu aos abortos, inclusive aos recorrentes eventos de síncope, que provavelmente comprometeram o desenvolvimento fetal. Devido a esse elevado risco de um novo evento de aborto, a paciente foi encaminhada para um implante de marca-passo num serviço da Turquia, que é gerido pelo Dr. Tolga Aksu. O Dr. Tolga ele não se contentou em colocar um marca-passo nessa paciente e propôs fazer uma cauterização sem utilização de raio-x para também preservar a integridade do bebê e não causar nenhum dano consequente à radiação. Ele realizou um mapeamento do átrio direito e esquerdo, como vocês podem ver nas figuras em circulado ali, e realizou as cauterizações. Durante o momento em que ele aplicava na região da veia pulmonar superior direita, junto à parede septal, muito próximo ao ósseo da cava, ele notou um aumento da frequência cardíaca. Ele notou esse aumento da frequência cardíaca e continuou realizando novas cauterizações nessas regiões mais próximas aqui. Ele monitorizou essa paciente por 24 horas, 1 mês, 6 meses, 12 meses, e a frequência cardíaca se manteve sempre muito próxima aos 100 batimentos. A partir do momento da cardioneuroablação, a paciente nunca mais apresentou um evento de síncope e o restante da gestação transcorreu normalmente, né? Certo? Diante desses casos sequenciais relatados, diante do artigo publicado que mostra o passo a passo dos critérios de eleição, do procedimento, como que ele deve ser executado, a gente ainda carecia de um trabalho prospectivo, randomizado, que de fato comparasse a cardioneuroablação com o tratamento convencional. E esse grupo, motivado por essa ideia, esse grupo polonês, neste ano, ainda publicado agora em janeiro, ele traçou esse trabalho num acompanhamento de 24 meses, de 48 pacientes, em que foram divididos para metade receber tratamento clínico convencional e metade receber cardioneuroablação, sendo que o desfecho avaliado era a recorrência de síncope e a qualidade de vida. Esses pacientes foram acompanhados por 24 meses, e como vocês veem na curva de Kaplan-Meier em cima, é imediata a diferença de resultado entre a cardioneuro versus o tratamento clínico. Os pacientes com tratamento clínico basicamente mantêm no mesmo estado que estão, seguem sincopando. Como diz um teórico, o longo prazo é muito tempo. A gente manter medidas clínicas efetivas no longo prazo é muito difícil. E os pacientes que fizeram a cardioneuroablação sustentaram bons resultados de longo prazo, assim como tiveram a melhor qualidade de vida, né? Pontuaram em algumas coisas ainda, com preocupações, quanto que poderiam ter em sincopar novamente, em se machucar, mas não chegaram a ter novos eventos de síncope que, de fato, afetaram a sua vida na análise qualitativa do trabalho. Certo? As últimas mensagens, antes de passar novamente aqui para os colegas, que eu gostaria de deixar com essa apresentação, é que o que vocês deveriam levar para casa? A cardioneuroablação ela é uma alternativa segura e eficaz no tratamento da síncope vasovagal refratária. A gente tem que pensar nessa terapia. Os trabalhos têm mostrado resultados eficientes, duradouros, consistentes. O paciente ideal é aquele que responde ao teste da atropina. A gente consegue, através da atropina, mimetizar como que seria a denervação cirúrgica deste paciente. Os efeitos são imediatos, duradouros, melhora a qualidade de vida e evita o implante de marca-passo, que pode ser, a gente não deve condenar um paciente jovem a um implante de marca-passo, tendo em mão uma terapia como essa. Muito obrigado. Oh, parabéns, Cláudio. Gostei da apresentação mesmo. Eu acho que o resto do pessoal gostou. A gente tem ainda 8 minutos nessa sessão. Então, se alguém tem alguma pergunta, ficou em dúvida... A pergunta do Arri ali, viu o ensaio clínico que saiu agora esse ano? Obviamente, não se consegue 1.000 pacientes com síncope neurocardiogênica, né? Mas são 48, né? 48 pacientes. Você vê que no grupo da intervenção, o primeiro a desmaiar foi em torno de 17 meses ali, ó. A primeira queda no Kaplan-Meier do azulzinho é 17 e o outro foi desmaiar com 24 meses. Então, aparentemente, os dados são bons, né?
Obviamente que na síncope vasovagal sempre existe o papel placebo da intervenção, né? Esse é o grande calcanhar de Aquiles na síncope vasovagal. E provavelmente vai ter uns próximos estudos com um procedimento placebo. O paciente vai ser submetido à anestesia, à punção, e não vai ser queimado nada para a gente ver se realmente o efeito clínico permanece, né? Mas é a primeira vez que a gente vê um ensaio clínico randomizado nesse contexto. Eu acho que os dados são muito bons aí, né? E sempre lembrar que tu pode revisitar o átrio, né? O procedimento pode ser feito novamente. Eu acho importante também para a gente que é clínico, né? Veja, nesse estudo, por exemplo, é indicada a cardiodulação para síncope inibitória ou mista, né? Como ela falou, vasodepressora não. E como é que eu vou saber isso, né? Ou se eu não pego espontaneamente a síncope, documenta como esse foi esse caso, ou com monitor de eventos implantável, né, se eu vejo se foi bradicardia ou não, ou no tilt teste, né? Então, se eu não tenho nenhuma documentação disso, não dá para saber se é vasodepressora, mista ou carne inibitória. Então, esse estudo incluiu só carne inibitória ou mista. Então, a maioria das vezes é com tilt teste, pessoal, induz isso, né? Então, o monitor de eventos implantável é a minoria que põe, mas é útil muito em síncope explicada, cada vez se põe mais monitor de eventos implantável, e um dos motivos bons de botar o monitor de eventos implantável é isso, né? Se eu consigo ver mesmo carne inibitória no monitor de eventos implantável, eu vou indicar cardiomyopatria. Se eu fico sem diagnóstico, não consigo fazer cardiomyopatria. Eu vou fazer uma pergunta para o André, pessoal. Também cardiomyopatria faz para bloqueio AV funcional, né? Veja aqueles estudos, aquele BAV em jovem, que tem um sujeito fisiológico normal, não tem doença do sistema de condução, tem um reflexo vagal com BAV, né? Assim, tem implantado muito, tem alguns casos disso já, André? Então, uma das publicações mais interessantes dos últimos anos é a do Tolga, desse médico turco, que ele coloca um título inusitado no trabalho, que é Ablação por catéter de BAVT. Ou seja, ele está propondo a ablação, essa modificação, para consertar uma bradicardia, um bloqueio AV funcional, que é consequência de um aumento desproporcional do tônus parasimpático. Geralmente, os títulos eram ablação por catéter para causar o BAVT, e aqui ele faz a ablação para tratar o BAVT. Então, hoje mudou tudo na bradicardia funcional. O paciente que tem bradicardia funcional e a idade acaba se espichando devagarzinho até um pouco mais de 40, 60, 65, são pacientes que, se tem uma resposta adequada à atropina, e durante, obviamente, o estudo eletrofisiológico que vai ser feito precedendo essa ablação, ele tem um sistema de condução normal, ou seja, eu coloco o catéter, ele não tem um intervalo HV elevado, não tem um ponto de Wenckhamp muito alterado, mas principalmente o intervalo HV, esse paciente acaba sendo submetido, sim, a uma ablação por catéter, e a resposta é impressionante. O Alexandre tem casos aqui em que o PR do paciente era 400, ele vai queimando, o PR passa 300, 200, normaliza. E esse paciente tem uma modificação muito importante da qualidade de vida dele, sem a necessidade de marca-passo. Eu acho que a mensagem aqui é que essa denervação seletiva dos gânglios simpáticos e parasimpáticos do coração está crescendo demais, o entendimento disso está melhorando, e o procedimento, do ponto de vista de ablação, é um procedimento simples, apesar de requerer uma punção transeptal e uma ablação do lado esquerdo, mas é isso que a gente faz o dia inteiro, né? Ele é um procedimento, do ponto de vista operacional, simples e com muito pouca complicação. E todas as vezes que essas bradicardias funcionais se considera a possibilidade de tratar com marca-passo, ou nas síncopes vasovagais, que se considera a possibilidade de implantar marca-passo, esse é o doente para pensar na cardioneuroablação. Ô, Alexandre, ficou uma dúvida. Primeiro, para parabenizar vocês, a mesa está maravilhosa, conteúdo bem didático, mas a minha dúvida que ficou foi o seguinte: todo paciente tem que fazer o teste de atropina para saber se ele é um bom respondedor, ou não necessariamente, como não foi feito no primeiro caso? Tá. Quer que eu responda, Clóvis? O teste da atropina, ele está aqui, mas eu acho que ele deve ser feito naquele paciente que tem uma certa idade a mais, né? Mais de 40 anos, por exemplo, para a gente saber se aquela bradicardia, se aquele BAV é decorrente do tônus parasimpático ou não. Tá? Por exemplo, nesses pacientes mais jovens, tipo esse cara de 34 anos, ou eu tenho uma paciente de 21 que fez cardioneuroablação, é óbvio
que o reflexo do sistema nervoso parasimpático. Aí o teste da atropina ele serve, na verdade, como um parâmetro para a gente terminar a ablação. Um dia antes, tu faz a atropina, a frequência é 60, vai a 110. Então, esse é o meu alvo na ablação. Denervando durante o procedimento, ele tem que chegar a essa frequência próxima ou de 110. É uma hora da gente saber, deu, para, queima mais, procura outro gânglio. Então, mas quando tu vai fazer decidir se tu vai fazer uma cardioneuroablação num paciente mais idoso, aí eu acho que o teste da atropina é fundamental, porque ele pode ter uma disfunção elétrica do nó sinusal ou uma disfunção elétrica do nó AV e não ser desencadeada pelo parasimpático. Aí a cardioneuroablação não vai funcionar. Queria jogar uma pergunta aqui para a mesa. A gente sabe que alguns pacientes, ou a maioria deles, essa taquicardia que a gente consegue agudamente tende a atenuar um pouco com o tempo. Né? Então, até esse aspecto desagradável, né, ele tende a aliviar, e inclusive a necessidade de beta-bloqueador às vezes vai diminuindo, até que você pode tirar. E ali no gráfico a gente vê que os pacientes eram muito sintomáticos, a melhora foi imediata, e esses dois pacientes foi muito tardio a síncope, um 17 meses, o outro mais ainda. Será que isso não sugere que exista realmente alguma reinervação vagal também? São duas coisas. Primeiro, que cada gânglio corresponde a uma função específica dentro desse equilíbrio da bradicardia no coração. Tem gânglios que vão ter influência na frequência sinusal, tem gânglios que vão ter a ver com o intervalo AV. A gente tem um caso incrível que a gente está relatando agora. O paciente tinha uma síncope, faz vagal, bradicardia, etc., bradicardia sinusal, faz uma ablação convencional e a gente acaba não fazendo a ablação no primeiro momento desse gânglio inferior direito, que é o gânglio que tem muito a ver, em muitos pacientes, com intervalo AV. Ele passa bem durante um ano, tem uma nova síncope vasovagal, só que dessa vez mediada por BAVT. Então, a gente traz o paciente novamente para a sala e faz a ablação desse gânglio e ele evolui mais um ano muito bem. A atropina, como o Alexandre falou, é muito importante para a gente, porque no final de fazer a ablação, eu tenho que ter uma ideia se meu procedimento deu certo ou não. Então, uma das maneiras de fazer isso é se injetar a atropina e não se espera, nesse momento, se a denervação tiver sido completa, um aumento da frequência cardíaca, porque já não tem mais tônus vagal. Então, a atropina acaba ajudando muito nessa decisão inicial, nesses casos selecionados, e com uma resposta do próprio procedimento de ablação. Outra maneira que se faz isso, que é uma maneira que se usa mais com o grupo do Dr. Paixão em São Paulo, é fazer a estimulação direta do gânglio estrelado. Isso é uma outra maneira de se fazer. Mas, então, essas são o que a gente costuma fazer desse tipo. Essa recorrência mais tarde, ela pode ter sido um mecanismo diferente, por isso que, como o Pacheco falou, é importante documentar. Porque se eu tiver uma bradicardia sinusal no primeiro momento e um BAVT naquela recorrência da síncope, a minha abordagem durante o segundo procedimento de ablação, obviamente eu vou checar tudo, mas vai ser um pouco diferente do que aquela primeira, em que eu vou tentar abordar gânglios que anteriormente não tiveram sido abordados. O teste da atropina é uma coisa engraçada no final, porque nesse trabalho do Roman aí, aquele que tu mostrou antes, os pacientes, antes da randomização, eles eram submetidos a um teste da atropina. E a variação da frequência era em torno de 60%, né? Um incremento de 60% na frequência cardíaca. O teste pós-denervação com a atropina teve uma variação da frequência de 1%. Então, realmente mostra que a denervação foi eficiente. Esse daqui, eu acho que foi, né? Que o anestesista estava com a gente e o paciente estava dormindo ainda, anestesiado, com 115, 116 de frequência. E eu pedi para ele fazer 2 miligramas de atropina. E ele falou, mas, cara, tu tá maluco? Vai sair de 140. Eu falei, joga que não vai mexer um batimento. Ele fez o teste, não sobe nada mais, porque já não tem mais parasimpático para responder à atropina. Né? Alexander, aqui. Acho que é interessante a gente comentar a respeito da ablação da fibrilação atrial em pacientes que têm uma bradicardia. E, às vezes, a gente utiliza o tratamento misto, ali, faz a ablação da FA e acaba, somente pelo isolamento das veias pulmonares, na região ali superior da veia pulmonar superior direita, o paciente já responde com um aumento da frequência.
E não é incomum a gente pegar pacientes jovens que com FA, com dificuldade para manter o tratamento com beta-bloqueador, com bradicardia, que a gente acaba associando a terapia de cardioneuroablação junto com o isolamento das veias pulmonares. Então, às vezes, exatamente em pacientes mais velhos também, que têm uma fibrilação atrial com baixa resposta, que a gente acaba conseguindo melhorar essa frequência e, ao mesmo tempo, fazer o tratamento da fibrilação atrial. A gente já teve pacientes assim em comum comigo, né? Já. Tu quer falar de FA, quer falar da Brad-Tac? Isso acontece tem dois cenários. Um em que a gente, depois de, por exemplo, o paciente tem uma fibrilação atrial persistente, eu faço a ablação de FA, ele cardioverte, eu faço a cardioversão e está muito bradicárdico. A gente acrescenta ao set de lesão da FA esse tipo de abordagem para fazer a denervação e, muitas vezes, em muitos pacientes, há um aumento significativo da frequência cardíaca, o que é bom para ele. A outra situação é quando eu tenho um atleta jovem, geralmente um maratonista com um tônus vagal elevado, eu faço a ablação de FA e ele começa a reclamar, porque agora aquela frequência basal dele, que era 40, agora é 85, e começa a ficar completamente histérico, se isso não foi um problema do procedimento. Eu disse, olha, provavelmente esse efeito de denervação que houve durante a ablação de FA, que foi focada só nas veias pulmonares, ele é um efeito benéfico para você. Mas existem situações em que você tem, inclusive, que medicar o doente com beta-bloqueador, dado o aumento muito significativo da frequência cardíaca com sintomas, sinusal com sintomas para esses pacientes. Então, a gente tem usado cada vez mais essa cardioneuroablação associada à ablação da fibrilação atrial nos pacientes que ou já eram muito bradicárdios ou que se mostram bradicárdios durante o procedimento. Já te dou para ver aqui. Esse comentário do Maurício é interessante porque muito se usou isso há uns anos atrás, que no paciente com síndrome Brad-Tac, a opção inicial era implantar um marcapasso para dar um suporte para usar drogas, né? E quando você compara as duas alternativas, que é botar o marcapasso e dar droga, versus fazer a ablação da FA e fazer essa denervação, o que a gente observa? Que o grupo da ablação, eles não têm mais FA e muito poucos têm bradicardia. Ao passo que o grupo que tu bota marca-passo, tu resolve a bradicardia, óbvio, mas muitos deles acabam recorrendo da FA porque já está refratário ao medicamento, então acabam tendo que fazer a ablação. Então, nessa situação, a pergunta do Maurício é boa, porque é para a gente mudar um pouco esse cenário e intervir mais do lado da ablação e menos do marca-passo. Tá? Olha que nós estamos falando mal de marca-passo hoje. Eu acho que uma coisa que é importante... comentário sobre isso. Desculpa, Elcio. Só para fechar isso aqui, é que lembrar sempre o seguinte, quanto mais idoso é o paciente nessa circunstância, é possível que ele, de fato, tenha uma doença do nó sinusal e que a gente não vai conseguir fazer uma cardioneuroablação. Quer dizer, a intenção é essa e vai funcionar melhor nos mais jovens do que nos mais idosos, em princípio. Mas sempre pode ser tentado, já que a gente já está lá, né? O que eu ia comentar é justamente isso, nessa situação da síndrome Brad-Tac que o Maurício levantou. Nos pacientes mais idosos, é fundamental fazer o teste de atropina para tentar diferenciar o que tem de disfunção sinusal e o que tem de mecanismo vagotônico, né? Então, no indivíduo já mais idoso com um Brad-Tac por disfunção sinusal, talvez tenha que ser o tratamento combinado, a ablação para FA e o marca-passo para tratar a disfunção sinusal. E o teste de atropina aí eu acho fundamental. Ok.